Olá, eu sou Daniel Martins, eu sou o CEO da Horus BI e você está no Data Talks by Horus BI. Hoje eu estou aqui do lado do meu sócio, fundador, Rafael Borges, nosso comercial aqui, diretor comercial e diretor de tecnologia. E a gente hoje está recebendo uma convidada muito especial, abrindo nossa temporada. Eu não vou fazer tanto suspense assim, mas a temporada esse ano promete. Vou fazer um pouco da propaganda desse ano, né? A gente está focando muito em empreendedorismo feminino, né? Então, usa da criatividade feminina com inteligência artificial. Eu acho que essa pauta é a que vai marcar o nosso ano agora. Então, com todos nós aqui presentes, ou quem está assistindo, a Daniele Andrade. Daniele ou Daniela? Daniele Andrade. Daniele. Não, o pessoal me chama de Dani, tá, né? Normalmente então, fica Dani, mais fácil. Vou chamar de Dani, que é mais fácil. Pode Dani me chamar. Andrade. Então, a CEO da Aya Labs, né? Então, a gente tem um currículo aqui bem grande, mas eu vou tentar resumir, né? CEO da Aya Labs, ela é LinkedIn Speaker, né? Então, a Daniela é referência em inteligência artificial com mais de 20 anos no mercado e já trabalhou com grandes empresas. Eu acho que vai ser legal você falar essa experiência também de trajetória, como é que você chegou aqui, quando que surgiu a Aya Labs e por que surgiu a Aya Labs, né, Dani? Verdade. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Queria agradecer você, Daniel, Rafael, os meninos da Horus. Eu acho que esses convites onde a gente consegue falar um pouquinho, né, de como que a gente está conduzindo inteligência artificial, ainda mais com essa agenda, né, do feminino, do empreendedorismo. Eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo seleto, né, que alcançou um espaço tão difícil, né, para mulheres e mulheres empreendedoras. Então, obrigada. De nada. E assim, mulheres no empreendedorismo já é o mais difícil. Já. Na tecnologia, mais ainda. Então, eu até lembro da nossa faculdade, eu estudei com o Rafa lá em Londrina. Acho que deviam ter 3 ou 4 mulheres numa turma de 35, 40 alunos. E se formou uma. Isso acontece. Isso acontece. Eu me formei em computação, então existia eu e uma japonesa na sala. Olha só. Eram 40 homens, então, para vocês verem o desafio, né? É um desafiador mesmo. E até esses dias atrás nós estávamos numa reunião, e aí, passando, né, por todo o portfólio da Aya, né, e orquestrador, e hub, e influência em IA, e treinamento e consultoria. Aí o cliente falou assim, nossa, mas como que uma empresa consegue desenvolver tantas coisas ao mesmo tempo, né, num espaço curto, né? Eu falei assim, é porque é uma empresa de mulher. Né? Porque dificilmente a gente sempre lida com várias coisas ao mesmo tempo, né? Exato. E eu falei assim, tinha que ser uma empresa de mulher, senão era... E falando de IA, né, multitask, IA combina muito a criatividade feminina e como se desenrolar nessas multitarefas e inovações, né, Dani? Então, vou aproveitar que você falou da Aya Labs, até para deixar claro que é um bate-papo bem tranquilo, fica à vontade. A gente não tem um protocolo rigoroso, a gente gosta de dar risada, bater papo. Não é um horário próprio para tomar uma cerveja, mas a gente brinca. Dani, conta um pouquinho o que é a Aya Labs, o que ela entrega para o mercado, qual que é essa tua visão ali sobre a tua empresa que você criou em 2023, isso? Foi final de 23, a Aya começou a comercializar produtos em 24 só, combinou ali com a minha saída de um cargo executivo, né? Eu tinha vivido ali uma implantação de SAP global, então vocês sabem, né, a complexidade que acaba sendo essas implantações nas empresas. Eu já tinha iniciado uma empresa 2 anos antes, quando eu saí de uma outra big aí da TOTUS. Eu acabei aportando em blockchain, era uma empresa em metaverso, acabou... Assim, todo mundo perdeu... Eu perdi dinheiro, mas muita gente perdeu também. Então, tá tudo certo. E aí, eu voltei para a academia, comecei a estudar, e quando eu fui fazer a pós em Cambridge, que era uma pós que eu deveria ter começado antes da pandemia, olha que loucura, né? E aí, congelaram a formação, e aí eu voltei quando eles reabriram, em 22. A gente já estava começando a falar de inteligência artificial, mas ainda sem um formato muito, muito tangível e, acima de tudo, muito palatável para as companhias, né? Como consumir, como cobrar, como colocar isso dentro da minha organização. E, obviamente, que esse é o desafio atual, com certeza. Mas antes era pior, né? Porque você não tinha ali a generativa muito clara, né? De utilização, que foi o primeiro degrau das empresas. E aí eu comecei a acompanhar o mercado. Final de 23, eu saí eu encerrei a minha atividade como executivo. Falei assim, não, 24 agora... Eu vou acelerar e eu vou construir algo nesse lugar. E já queria empreender desde 22. Eu falei assim, vai ser com EA. E como vocês sabem, eu sou de tecnologia, mas quem me abraçou
foi a área de recursos humanos, né? Eu acho que hoje diversidade, inclusão, espaço para a mulher é uma pauta quase que, digamos que necessária e que atuante nas empresas. Mas há 20 e poucos anos atrás, isso não era uma realidade. Então, assim, não é a agenda de hoje, mas eu tive certa dificuldade de me estabelecer como desenvolvedora e tudo mais nesse âmbito. E eu acabei falando assim, poxa, eu acabei sendo abraçada por áreas de RH para desenvolver tecnologia. E sempre achei que inteligência artificial, logo nos primeiros contatos ali, né, que é o acesso aos modelos, às linguagens, eu falei, olha, tá aí. Pela primeira vez, o RH pode olhar tecnologia e se apropriar e conseguir fazer algo diferente. E foi ali, eu comecei a fazer os primeiros desenhos de solução, obviamente que... E quem empreende sabe disso, né? Como você ajusta o ponto do produto. Né? Porque às vezes você tem a ideia, você fala assim, não, eu vou desenvolver isso e vai vender pra caramba, todo mundo vai comprar. Eu tô a nossa história aqui também nesse papo, assim, todo mundo vai vender. Aí você não entende, fala assim, mas por que... Não, pior ainda é isso, porque o brasileiro, ele te recebe nas empresas e ele adora, né? Sim. É só elogios e tal, depois... Na hora de fechar, some. Ou o ciclo é muito longo. Mas eu aprendi muito. Né? Eu acho que a questão é ter começado a falar de inteligência artificial em 24 e hoje a gente está em 26, fez com que eu olhasse esse mercado e entendesse realmente a dor e a complexidade de colocar. Obviamente que a minha carreira me trouxe outros drives de implantação, né? As janelas que eu passei e que eu entendi que muitas vezes implantar uma tecnologia numa empresa não é sobre tecnologia. É sobre cultura, é sobre liderança, é sobre processo decisório. Então, existe uma camada complexa de você adotar tecnologia nas companhias. Então, a AIA nasceu um pouco disso. Ela, inicialmente, a gente tinha ali 5 grandes produtos, que eram plataformas, que eram a nossa fortaleza. Plataforma de aprendizagem, tinha o Engine, que é um produto que até hoje a gente tem o protótipo lá, mas a gente descontinuou, que era uma plataforma de aprendizagem, onde o usuário final construía o seu próprio conteúdo e publicava, e já ia até o final. Hoje, será que isso é relevante ou não? E a gente foi... tendo a leitura do mercado e se adaptando. Hoje a AIA ela tem 3 grandes frentes claras. Né? A gente entrega orquestradores, e aí não tem nada a ver sobre o que a gente entrega de IA, a gente não quer te entregar IA, a gente quer gerenciar o seu ponto de contato com a inteligência artificial, seja agente, generativa, prompt ou agentes pessoais. Existe uma outra solução muito importante que é a Hub, que é a AIA Hub, que é onde a gente organiza todos os agentes, esses sim hiperagentes, os agentes maiores da companhia num único lugar, porque já está acontecendo a desorganização dessa história, para quem já está consumindo bastante. E o outro ponto é a Fluência IA, que é todo o nosso composto de consultoria, treinamento, desenvolvimento, alocação de profissional de IA. E é um pouco disso que a gente faz lá na AIA. Coisa boa. Rafa, vou aproveitar também o gancho, porque a pegada esse ano da Horus foi focada muito em gestão de pessoas, né? A gente trouxe uma rédea de pessoas e até vou pedir para ela fazer algumas perguntas aqui que ela queria saber da Dani. Olha! Mas é legal, eu quero que o Rafa também colocasse, porque quando a Dani colocou lá sobre o processo da jornada dela, é um pouquinho igual a nossa, né? Cara, bastante, né? Porque acho que o primeiro modelo da Horus em si, a gente também imaginou que fosse escalar assim absurdamente. E é extremamente complexo escalar um produto de BI dentro de qualquer empresa. Até que é onde a gente chegou nesse modelo que a gente tem hoje, que é o White Label. Que daí a gente se integra com uma solução de software e escala dentro da mesma base. Então a gente consegue criar um modelo padrão, vamos dizer assim, que seja replicável. Que legal. Então é um formato que... Acho que nós levamos uns 2, 3 anos ali para entender. Assim, até a gente brinca, a gente até falou que a gente não sabia o que era o nome White Label até descobrir por um cliente. Vocês fazem White Label? Sim, a gente faz White. O que é o White Label? E que beleza que é o empreendedor, né? Eu acho que o empreendedor ele é essa pessoa que se adapta, mas no grau assim máximo da adaptação, porque toda informação é dado pra gente.
E se a gente não tem esse olhar, né, essa disponibilidade, e muitas vezes começar do zero, né? Eu acho que isso tem a ver também com as histórias corporativas, porque muitas vezes uma empresa grande não consegue rodar algo que uma startup, muitas vezes ele precisa do quê? 15 dias, né? 3 engenheiros, um founder próximo e que tem uma visão de negócio e de solução de produto clara, tira do papel. É testa, impressionante. bota para rodar. Exato. Né? E aí, Dani, a gente também está falando aqui muito em gestão de pessoas e isso me provoca muitas coisas boas, né? E a gente tem várias bolhas de gestão de pessoas no Brasil inteiro. Aqui, a gente falando de IA com gestão de pessoas, para mim é disruptivo. Porque lá na minha bolha, até fui numa reunião lá que o pessoal chamou para falar de gestão de pessoas, estavam discutindo sobre trabalho remoto e trabalho presencial. Eu acho que isso está muito ultrapassado, discutir esse tipo de ações. Então, assim, na tua visão, Dani, o que você olha assim, para a inteligência artificial focada em gestão de pessoas, para lideranças, né, que é algo que a gente vem pegando também dentro da Horus, a gente está construindo um time. Quando a gente cresce, a gente precisa estruturar. E as pessoas, os processos são as primeiras coisas que a gente vai melhorar hoje. Lógico, a gente está também incluindo o letramento de IA, entendendo esse contexto. Está uma loucura. A gente está mudando de ferramenta justamente para ter mais autonomia com gestão de IA. Como é que você vê esse cenário todo de uma empresa pequena crescendo, incluindo IA nesse mesmo tempo, nessa loucura que está o dia a dia de hoje? Nossa, essa é uma pergunta... Você tem consciência que teve 4, 5 perguntas nessa pergunta. Várias, mas tem algumas aqui já. Então me ajuda aqui, que eu vou indo aos poucos, você vai me resgatando. Vamos brincar. Olha, quando você cita a questão dos momentos que as empresas vivem, né? Isso é muito complexo, de fato. Porque eu acho que a agenda do híbrido e do presencial ou do remoto, ela está em suspenso por conta... hoje, a empresa, eu acho que ela deveria olhar mais a cultura para decidir isso do que uma questão, né? Porque a gente não tem mais questão de saúde envolvendo essa história, nada disso. Mas quando a gente fala de IA, diferente da agenda lá, que a gente foi obrigado a se adaptar trabalhando remotamente, porque a história do híbrido começou assim, né? Teve um gancho ali que nos forçou. Até porque faz uns 15 anos que eu escuto falar jornada 4/7, né? Folga durante a semana, não folga, vai poder ficar em casa, não vai. Faz tempo que isso estava pipocando, né? Eu quando passei pela Natura, às sextas-feiras a gente podia sair mais cedo e tudo mais. E no final do dia não executávamos, principalmente os gestores. Então, quando a gente fala de IA... primeiro, entender que o grande desafio é a liderança. Eu acho que tem um tomador de decisão ali que as companhias falam assim, ok, precisamos colocar inteligência artificial, aí o que eles fizeram? Adotaram as generativas, seja qual for, né? Qual o contrato corporativo que eles assinaram. E falaram, temos IA. Simplesmente assim. Não aconteceu. Sim. Todo mundo achou, olha, dei check. Aí o gestor também foi nessa toada. Falou assim, não, olha, já aconteceu ali a inteligência artificial, já estou aderente, só que com pouca visão de direcionamento das pessoas, o que pode ser compartilhado, o que pode ser extraído. Não teve uma formação desse líder. Perfeito. E olha que trágico foi isso, porque aí as primeiras empresas que começaram a desenvolver o líder, colocaram os líderes em qual treinamento? Agente direto. Pessoal. Como fazer aquele agente pequenininho, que esse agente que ele tem seu valor, é óbvio que sim, usar generativa tem o seu valor, vamos resgatar. Quando você usa generativa e usa bem, você consegue ter no mínimo 50% do seu trabalho sendo reduzido. Porque você já começa a ter uma boa interação, uma análise de um relatório, uma confecção de comunicação, uma rotina, aí chegar nos agentes. Aí eu já consegui otimizar uma planilha, fazer uma automação no meu e-mail, ainda numa esfera pessoal/profissional. Isso melhorou o quê? Qualidade desse profissional e velocidade dele. Isso não conseguiu ser capturado como artefato de valor para as empresas. Ninguém reduziu o budget. Muito pelo contrário, né? Aumentou. Porque quando entrou a inteligência artificial, a primeira linha que sangrou foi treinamento e desenvolvimento. Pelo menos do nosso histórico, dos nossos clientes. De onde saiu o incentivo da inteligência artificial. Aí as consultorias de treinamento e desenvolvimento pararam de vender.
né? Porque as empresas tiveram que tirar o valor da generativa de algum lugar, sangrou ali, porque o dinheiro, na verdade, só muda de bolso, de valor de linha, ele não cresceu para essa adoção e pouco se extraiu de valor. Quando o líder vai lá e aprende um agente, muitas vezes ele nem consegue fazer esse agente. Ele volta para a posição dele e fala... E detalhe, né? A gente estava falando há pouco, ele foi para esse treinamento, o líder, e adorou. Né? Porque pouca gente falou assim, mas esse gestor não gostou de fazer também. Eles gostam, lógico que gostam. Eles foram lá, aprenderam a fazer o agente. Se eles foram fazer o agente depois, não fizeram. Mas assim, ele foi lá e gabaritou, né? Deu nota 10, o RH falou, nossa, ufa, fiz o meu trabalho. Só que o RH não tinha feito o trabalho dele. Sim. O líder não fez o trabalho dele, nem a empresa fez o trabalho dele. Que é o quê? Olhar a inteligência artificial como estrutura. Olhar a inteligência artificial como cultura, como governança e como processos que não são isolados ou silos. Porque o gestor que foi lá e aprendeu a fazer o agente da área dele, ele só está olhando a área dele. E essa é a competência que vão pedir dele. Ele não vai poder mais olhar só a área dele mais, Daniel. Tem que ser mais generalista para a empresa, para o negócio, né? Ele tem que ser um negociador. Exato. Ele tem que olhar oportunidade. Porque quando você constrói um agente, e a gente pode entrar até nesse outro hype, né? Vamos falar das palavras que são hype da inteligência artificial, que é legal também. Que é a questão da agentificação. Quando você fala de agentificação, obrigatoriamente, e não é o agente pessoal. Agentificação é você impactar a sua empresa no nível organograma, colocando inteligências artificiais, assumindo processos que cortam áreas. E aí você começa a ver, e elas precisam ser gerenciadas. Aí a gente começa a nascer quem agora? Os gestores de IA. Mas esse cara é especialista, ele está no pacote... Né, porque eu sou de RH. Ele está no pacote de especialista ou pacote de gestor, que são pacotes diferentes em algumas empresas. Sim. Esse cara tem que estar no pacote de gestor. Porque gerenciar IA é igual gerenciar gente. Você está gerenciando o quê? Relacionamento. Então, quando ele voltou lá e esse cara, ele aprendeu lá a fazer o agente, ele tá sabendo ou não falar bem com prompt, tá extraindo o melhor da IA, o segundo passo dele, o maior, esse cara agora ele tem que ser gestor de humanos e IAs. É esse. É o organograma híbrido agora, né? Então, como é que estrutura um organograma híbrido todo? Porque ele muda toda hora também, né? E tem que aparecer, Daniel. Tem. Porque o organograma híbrido, quando ele não faz, ele começa a deixar áreas cinzentas de gestão da IA. Isso, para mim, na prática, é terrível. Porque aí você volta, mas a IA está sem governança. Porque a governança da IA ela é dividida em vários níveis. Tem a governança de segurança, tem a governança de TI, que é manter ela no ar, consumo de token. Imagina gestor de TI, cara. Antes a gente controlava o quê? A gente controlava o usuário, né? O custo era o usuário e o custo era no máximo o servidor. Que tinha uma variação, mas a gente controlava na mão ali, a gente controlava. Token. É impossível. Você vê um player aí que divulgou aí em revista, não preciso nem falar o nome. Queimaram o orçamento de 1 ano em 4 meses. Mas o pior não foi queimar. O pior é não saber com que gastou. Não ter resultado nenhum. Então, assim, mas... E assim, será que foi no projeto correto? Quem que estava acessando? Por que estava acessando? Aí entra uma outra camada importante. Orquestração. O ato de orquestrar é o ato de você olhar a inteligência artificial e saber quais, para quem, quando e por quê. Porque aí você... começa a gerar valor para sua empresa. Sim. Porque as empresas, elas querem, eu acho que cada vez mais, e vocês sabem melhor disso que eu, quando a gente cria uma empresa e ela vai se adaptando na linha do tempo, ela vai buscando outros nichos, outros segmentos. E essa é a era disso. Você vê muita empresa migrando de valor. Né? Ela vendia bebida alcoólica, agora ela vende bebida proteica. Né? Ela fazia o shampoo, agora está fazendo gloss. Né? Então, assim, eles estão pegando nichos possíveis dentro dos seus contextos fabris, estão ampliando a geração de valor. Então, assim, a inteligência artificial ela vai permitir que você, sabe, busque novas ampliações do seu Até negócio. a própria geração de consumo muda, né? Então, se muda a geração de consumo, muda a produção, muda tudo. E uma coisa que você falou ali também, que aí com essa mudança, a gente tinha um paradigma, né?
tinha vergonha de usar IA ou criar um texto. Como é que você vê isso? Porque eu tive um dilema, foi 2 semanas atrás também num evento que a KPMG tava, da Confra, que a gente falou, cara, vai ter que ter um podcast Vibe Code versus desenvolvedor raiz. Aí eu falei, é bem legal esse tema também, porque hoje não é vergonha nenhuma construir com IA. Então... Mas há um tempo atrás era, né? Meio que, pô, você tá fazendo em Vibe Code, né? Nossa. Olha, você trouxe um ponto muito importante. O Daniel hoje tá bem ao ponto. O que aconteceu com essa história? Há menos de um ano atrás, o LinkedIn Notícias fez uma reportagem comigo e eles pegaram um fragmento lá do que eu falei, que era uma parte que, naquele momento... As pessoas que estavam usando inteligência artificial generativa e pegando da caixa de contexto, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V e mandando para e-mail, elas estavam sendo mal vistas. E era a realidade, não era? Eu tô falando uma besteira. Não, sim, total. E aí, eu não sei o que aconteceu com esse caquinho desse vídeo. Ele foi o vídeo mais acessado no LinkedIn Notícias do ano passado. Caramba. Né? Então, assim, ele chegou a bater quase 1 milhão de views e muitos compartilhamentos e tudo mais. E aí, estranho, porque se me perguntassem, nesse momento, que é o que você fez agora, né? Qual que é a vergonha, né, do uso de IA nesse momento? Eu falaria que é as pessoas estarem com vergonha de falar que não sabem. É isso também. Olha que coisa. Tá demais, porque assim, a sensação de que a gente tá vendo há muito tempo essa história. O líder, vamos lá de dados... 60% de quem busca treinamento para formação de inteligência artificial são analistas. Então, esse líder, quem que é o segundo grupo que busca treinamento e desenvolvimento? C-Level. E o gestor? Ele está sendo achatado. É de cima, é de baixo, a pressão está vindo. Tá grande. Então, o que ele está procurando? Evitar falar. Então, ele obviamente que a gente começou falando que tem empresas que deram um curso de agentes pessoais para esses líderes, e ele ficou nessa agenda, mas hoje ele tem pouco direcionamento do que é o papel dele real na inteligência artificial. Mas a empresa espera que eu faça o agente? A empresa espera que eu use a inteligência artificial para o meu cargo? Que eu olhe... Para me substituir? Exato. Não, a agenda da substituição, a gente precisa falar disso com cuidado. Vamos deixar na sequência, vamos falar disso, porque é um ponto que ainda tá doendo. Ainda tá doendo bastante. E vai doer nos próximos 5 anos. E aí ele pegou, como ele tá sem cadeira para sentar ele tá se ausentando da conversa. E se ausentar da conversa é a pior coisa que pode acontecer com esse líder. Então ele tem que voltar, respirar fundo e falar assim, poxa, eu preciso fazer o quê? Letramento. Que é o que você falou. Eu preciso me apropriar do dicionário. Gente, desde que mundo é mundo, conhecimento e informação sempre levou a pessoa ao poder. Então, assim, se ele está no poder, ele vai ter que se adaptar. O Fórum Mundial, ele fala que será que os empregos vão acabar na medida que outros mais vão ser criados. A moeda é o quê? Se atualizar. É verdade. Então, se tantos empregos vão ser criados para trabalhar com IA, tantos quanto vão ser dissolvidos, diria assim, por conta das agentificações, a moeda é qual que é o meu espaço aqui. E eu digo mais, é muito comum a gente chegar à empresa, ter aquele líder, aquele funcionário, que ele já estava ali no elo inferior, ele já estava se desconectando da empresa, ele já estava olhando para fora, mas com o advento da inteligência artificial, ele foi lá, ele se desenvolveu, ele assumiu a agenda, ele não é apegado a departamentos ou silos, ele já está construindo os primeiros projetos de agentificação, olhando automatizações de ponta a ponta, olhando o processo e não departamento, olhando inteligência e não função ou cargo, já está propondo uma mudança real nessas empresas. Esse cara saiu de elo inferior, está indo para elo superior, ano que vem ele vai ser promovido, vai receber meritocracia, porque ele estava ali disponível e se conectou com um tema que vai mexer estruturalmente nas companhias. E quem estava muito ali defendendo a sua posição, defendendo o seu departamento, esse cara, ele abriu pouco espaço para a inteligência artificial. Ele usou a inteligência artificial, sim, porque ele é um cara atualizado, ele é um cara que ele quer mais para a carreira dele. Ele adotou a inteligência artificial para o dia a dia dele, para os agentes dele, para a vida pessoal dele. Então, a casa de praia dele já tem um operador do ChatGPT que já está alugando para ele, que está respondendo
as pessoas que alugam de final de semana. Então, assim, ele já colocou a gente, ele já está com um assistente ali na vida dele, ou vários. Mas no dia a dia ele quis proteger, ele quis defender. Então, acho que essa negociação desses líderes agora, que vão olhar e ter um organograma cheio de gente, cheio de posições, não será poder em pouquíssimo tempo. Já não deveria ser agora. E sim a capacidade desse líder gerir muitos processos onde ele começa a gerenciar inteligências artificiais e pessoas. Fica essa dica desse gestor que quer ser o promovido ano que vem. Entendeu? É esse cara. Para os nossos líderes lá. É esse cara que ele tem que olhar a atração de IA na empresa dele com a gentificação, puxando o organograma híbrido e olhar ali os agentes. Assim, antes os sistemas, por que eles não apareciam nos organogramas? É evidente, porque ele precisava de uma pessoa para operar. Quando a gente fala de agentificação, são agentes que trabalham autônomos. Né? Fique muito claro essa agenda também. Dependia muito de input manual, né? Hoje os agentes já imputam informações para você consumir e fazer o trabalho. Aí, Rafa, entra nessa questão dos inputs também, linkando com o que a gente faz hoje. O reposicionamento da Horus hoje em si é pautado sobre as IAs. E a gente está nesse momento, tá, Dani, de aproveitar que a gente está na cadeira aqui de aluno, aprendendo com a especialista aqui, usando um pouquinho do seu tempo para a gente aprender também e direcionar as nossas ações dentro da empresa. Então, hoje a gente fala muito em mudar o posicionamento do BI dentro da Horus. Não, o BI por BI, hoje em dia, qualquer IA entrega, né? As dash bonitinha e tal. Mas a complexidade, né, Rafa, que está por trás, o que a gente vem se posicionando como plataforma de dados, mais inteligência artificiais atrelada a todos os processos, que o Rafa acho que pode comentar um pouco mais, né? Muito do que a Dani até trouxe aqui já, a gente está construindo. Né? Então, a questão de silos, né, dentro das empresas. Existem muitos silos de informação dentro das plataformas de BI. Né? Então, é difícil ver uma empresa que tem uma plataforma 100% integrada, assim, que consiga analisar e correlacionar dados de áreas distintas. Então, geralmente, o comercial tem o seu silo, o financeiro tem o seu silo. Né? Então, é tudo desconectado nesse sentido. E também a questão do letramento, né? De como usar essa IA e quais IAs são melhores para performar em cada situação dentro de uma plataforma, né? Então, hoje nós trouxemos, tanto no desenvolvimento de como obter novos dados, como trazer uma estrutura do projeto com IA. Então, a gente integrou ali com o Cloud Code, a ferramenta ficou muito mais fácil de desenvolver. E aí, a gente está exatamente nesse momento de... Poxa, eu vejo que o BI em si, para mim, ele vai... não acabar, né? Mas eu acho que ele vai deixar de ser uma plataforma tão procurada, vamos dizer assim. Porque hoje, boa parte das informações, ou quase que a totalidade das informações que a gente tem na plataforma, eu consigo obter por IA no meu celular, né? Com mensagem, com conversa, receber insights, então monitorar também operações, né? Então, muito mais do que só esperar algo acontecer, para daí eu olhar num BI, fazer uma análise e ter essa informação, a gente tem a ferramenta trabalhando de uma forma autônoma. Então, é ela nos notificando quando essa situação acontece ou tentando prever, né? Se essa situação pode acontecer em períodos distintos. Então, a ferramenta começa a notificar. E é onde a gente traz deixar de ser uma plataforma de BI, se tornar uma plataforma de dados com IA. E o BI continua existindo, né? O BI continua existindo como entrega final, né? Claro que sempre que a gente sentar numa cadeira para fazer uma análise, eu vou olhar a dashboard, eu vou ter essas informações. Mas igual agora que a gente está conversando aqui, como é que eu monitoro minha operação? Como é que eu tenho esse insight ou uma informação crítica da minha operação agora? Então a gente está trabalhando para que a ferramenta faça isso. Olha. E colocando assim, até um link interessante que eu lembrei agora, em 2019, quando a gente lançou a primeira versão da plataforma da Horus, a gente usava o Telegram, né? O Telegram para mandar relatório de manhã cedo, interagir. Era muito legal, porque aí você mandava como o faturamento e tal. Isso em 2019. Exato. Aí todo mundo, nossa, vocês usam inteligência artificial. Não, a gente não usa. É só ali um conceito que a gente criou para poder responder como se fosse uma inteligência artificial. E a gente sempre foi pautado, você já usa uma inteligência... Não, a gente não usa. A gente sempre foi honesto em falar. Mas até hoje a gente vê muito disso, né? Eu estou usando IA para fazer exatamente isso que não precisaria de IA. E você tem um consumo ali de tokens excessivo para fazer algo esse é o ponto que eu ia abordar agora. Resultado. Né, Rafa? Exato. Hype vende. Assim, nem todo o processo precisa ser automatizado, óbvio, também, né? é claro.
E existe também, na minha opinião, acho que aí eu acredito que isso vai ser papel do gestor. O controle disso. Né? Porque hoje a gente tem todas as pessoas da empresa praticamente criando seus agentes. A gente viu isso acontecer nos RPs com os puxadinhos. Sim. Né? E como é que eu controlo isso hoje para quando uma pessoa sair da empresa a gente não perder aquele processo que foi desenvolvido? E a questão de token, o Vitão tá aqui também, e quando a gente começou a colocar o CLI para trabalhar lá na Horus e desenvolver otimização de tempo, óbvio, até a gente vai chegar nesse ponto que é uma pergunta que está no nosso KR lá para entender como é que se precifica no futuro. Mas o Vitão, ele colocou assim também, a gente passou o CLI para todo mundo, e quando todo mundo começou a usar de forma aberta, genérica, assim, perguntando, analise o relatório lá, que uma porrada de coisa. E a gente aí o Vitor começou a instruir as boas práticas de uso, né? Não simplesmente usar por IA, mas a IA pura. Governar. Tem que governar, tem que saber contextualizar o que você quer perguntar. E aí cai naquele ponto também, a gente estava discutindo lá. Não é qualquer profissional que contextualiza de uma forma com a maturidade que tem. O Vitão, por si só, já tem uma maturidade de dados, analista e tal, sabe contextualizar melhor. A galera que vem nova agora, ela vai perguntar mais genérica. Então, mas aí, que nem a gente tem um curso que a gente fala que os líderes, eles possuem 4 níveis de profissionais abaixo deles usando inteligência artificial. Que aí, por isso que a gente fala que o pessoal teve que voltar para a academia. Não vai ter jeito, né? Porque essas pessoas estão ali embaixo e precisam de direcionamento. Então, tem aquele profissional que realmente pega 3 palavras e quer que a IA cante ali 4 páginas, e pega as 4 páginas e cola no e-mail e dispara para não sei quem, assim. E fica aquela questão do mal visto, o gestor fala assim, o gestor tem que chamar e falar assim, olha, né, vamos lá. Sabe um dado importante? A semana passada a gente estava num evento super legal, aí subiu para falar uma gestora de uma seguradora gigante, eles liberaram 100% de inteligência artificial para o time, só 50% usa. Só 50%? Vocês acreditam? Caramba. Então, assim, olha que dado. Agora, a gente tá falando de 26. Não, e eles ainda usa pra quê, né? Pra quê? Mas tiveram todo o contexto de letramento, né? Não, necessariamente, porque a vida não é assim, Daniel. Então, assim, a empresa foi lá, liberou e já dá por certo que você sabe o que você tá fazendo. Sim, aonde o Fórum Mundial também apontou o ano passado. Foi a primeira vez após, 15 anos, desde que começaram a medir, e eu vim da área de RH, então esses dados, eles faziam parte da minha vida, né? E ainda fazem. Mas há bons anos, a gente escuta o profissional falar assim, não, eu vou fazer o meu PDI. A minha carreira é minha, não é da empresa. Não tinha essa visão. O gestor estava, então tá, vai lá, né? O que você quer fazer agora? Não, porque agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a minha carreira é especialista, a minha carreira é de gestão, e assim vai. Nesse penúltimo dado do Fórum Mundial, trouxe o quê? Pela primeira vez, depois de muito tempo, o colaborador fala, me fala o que eu tenho que aprender. Aí muda. Olha, porque o terreno está incerto. A inteligência artificial trouxe isso, mas o que é esse jogo? Eu vou usar isso como? Vocês começaram a falar de como orquestrar, como fazer a gestão de consumo de IA, disponibilidade de IA, quem tem quantos agentes por quê? Será que eu não estou desenvolvendo um agente? Eu estou há 2 dias construindo um agente que o Rafa já fez. Exatamente. E o Rafa não me contou. Porque hoje também uma das coisas que impedem das empresas crescer com inteligência artificial é o usuário esconder o seu uso. Ele tem uma IA de estimação ali que está dando uma vantagem para ele, não está contando para ninguém. Ele está tirando $20 por mês do bolso, está muito bem, obrigado, né? Mas ele está compartilhando dados da sua empresa lá dentro. E você não sabe. E está te entregando bonitinho, porque ele não tem território de troca, esse gestor não está conduzindo isso como valor. Enfim, mas vamos estacionar esse papo. No que a gente está falando é da orquestração. Quando as empresas começam a adotar múltiplas inteligências artificiais, o que é múltiplas inteligências artificiais? Eles liberaram as caixinhas de contexto das generativas, liberaram a galerinha para fazer os robozinhos pessoais, os agentes, uma área de atendimento ali achou bacana colocar um bot para atender, achou legal, já está sensibilizando o sistema, já está disparando mensageria, já está tocando workflow, bacana, honesto, está ali comprometendo 3, 4 áreas no consumo. Minha área de tecnologia já está fazendo produto digital, pelo menos as primeiras etapas construindo interno, já não estou construindo mais fora da empresa, está acontecendo.
Aí você tá olhando tudo aquilo e fala assim, cara, como que eu controlo? Aí começam os primeiros casos. Aí aparece lá em compliance. Houve o vazamento da folha de pagamento. Houve o vazamento... Acho que ela tá fazendo diagnóstico da nossa empresa, né? Tudo que ela falou até agora, bateu, se deu check. Só o vazamento que não bateu ainda não aconteceu isso, mas... Houve o vazamento do ciclo de performance. Alguém entrou lá, fez um prompt malicioso, fez uma injeção de prompt, perguntou para uma IA lá, uma assistente de front de RH, a assistente de front de RH começou a falar e ele começou a obter informações que ele não precisava, olha, e aí, vamos assinar esse desligamento ou não vamos? Eu falei, eu não. Não, é. A gente avisou antes. Pô, mas o cara perguntou uma coisa que ele não podia perguntar. Eu falei, mas você não falou. Que não é onde dito. é que é a política que está escrito? Então, eu acho que né? o primeiro passo é ter essa visão de governança e orquestração no nível humano, mas no segundo momento, as empresas vão precisar de ambientes orquestradores. Sim. Que é aquele novo deck de trabalho que a pessoa acorda de manhã, ela vai logar, ela vai ver os agentes pessoais dele, ele vai criar um novo, ele fala assim, vou precisar de um agente assim, o sistema busca se já existe esse agente ou não, Rafael já criou, tô aqui o código, faça o seu agente e conecte. Já apresenta as APIs possíveis de conexão. Legal, já está lá com todos os agentes disponíveis, sem retrabalho. Você está fazendo a gestão ali do conhecimento. Eu quero submeter um contrato para o meu jurídico. Será que o jurídico tem uma IA de front? Busca lá, jurídico tem um bot. Recepciona o contrato, conversa, registra e entrega o ticket e começa a fazer o workflow daquilo. Eu vou fazer uma apresentação nova. Abre a generativa, que deixa de conversar com a caixa de contexto do ChatGPT, porque se o ChatGPT está te dando o histórico, ele está fazendo o que com a sua informação? Está jogando tudo. Guardando. Né? Falou que não vai treinar modelo, não falou que não ia guardar. Você que assinou isso, CTO. Você não assinou, CTO? Sabe que está assinando. Então, você colocou a sua empresa inteira dentro do ChatGPT. Ou qualquer outra generativa. Aí, quando você adota um ambiente desse, você já dá a condição para o seu usuário conversar de forma criptografada. Então, você já não joga mais o conhecimento para lá. Você já guarda o conhecimento com você, restringe. E aí, vamos falar de outra palavra, hype? Prompt. Virou um hype. Né? Todo mundo fala de prompt. Só que ele foi a primeira palavrinha que foi que nem o coach. Que o pessoal ficou... ficou batido demais. Exato, né? Virou piada. Porque virou receita de bolo, né? Né? Aqui os 100 prompts do RH, tá aqui os 20 prompts para deixar a sua IA mais inteligente que o Bill Gates, tal, não sei o que. E aí começou a história do prompt. Mas o prompt mora uma coisa tão inteligente que a única forma da gente, nas nossas empresas, conseguir fazer com que uma pessoa saia da sua posição, sente outra, assuma os prompts e comece a trabalhar no mesmo dia, sem ruptura. Então, se é uma ausência programada ou uma ausência inesperada, Dani, não vai sentir nada. Não vai sentir, porque ele assume ali as tarefas do Gira, pega as comunicações do Slack, pega os prompts de trabalho e dá andamento, atende o seu cliente. O seu cliente é prioridade naquele momento. Ele não quer saber se alguém teve febre, ficou em casa, sabe? E você vai ligar e falar, putz, hoje eu não vou te entregar aquilo que você precisa daqui 2 horas. Porque hoje a urgência, ela tá em horas. É um assunto pra gente falar, né? E ainda bem que tem IA, né? Porque a IA... A gente pode falar das pessoas terem medo de perder o emprego, que existe uma tese disso também, mas inicialmente ela vem para organizar isso que estava muito puxado, né? Eu, como executiva, fiquei 10 anos da minha vida, depois do almoço de domingo, lendo e-mail até meia-noite. Caramba. Porque eram todos os e-mails dos gerentes que tinham me mandado, os executivos que respondiam para mim, e eu não podia entrar na semana, porque eu não tinha coragem de entrar na reunião de segunda de time de manhã sem ter respondido todo mundo que tinha me perguntado coisas. E durante a semana eu estava fazendo o quê? Nada, não, estava em reunião, aquário, onde eu não tinha liberdade nem de autoalete, eu falava, gente, quando vocês colocam uma apresentação, eu vou autoalete, alguém falava, eu vou com você. Que a gente vai falar daquela posição que tá na massa salarial, eu queria dividir uma posição em 2, que não sei o que. Cara, era uma vida de executivo no Brasil, é assim. Então, a palavra de ordem é orquestração. Ela vai nascer como um pensamento, como uma visão, e ela se tangibiliza em ambientes orquestradores. Anotem isso. A única saída das empresas controlarem essa história de inteligência artificial é orquestra. Mas a Dani trouxe um tema muito legal, porque hoje, acho que boa parte das empresas, pelo menos aqui eu vejo, ou liberam
uma IA, né? Seja um chat GPT, Sim. seja um... Né, Gemini, qualquer assim Gemini, vai. qualquer outra IA, e fala assim, agora nós temos IA, pode usar essa aqui porque essa é confiável. Mas eu não tenho controle nenhum sobre o que transita ali. E ao mesmo tempo também essa questão do letramento, que aí eu acho que vem muito de encontro com o trabalho que ela já vem fazendo, né? Tanto a orquestração que a gente pode ter controle, quanto também o aprendizado. Que se a gente olhar a IA de 2 anos atrás para o IA de agora, cara, é completamente diferente. E daqui 6 meses vai ser de novo. Então, como é que a gente mantém um ciclo do colaborador dele entrar na empresa, receber o treinamento e também receber as atualizações desse treinamento? E quando entra um novo colaborador que não passou, às vezes, por uma reunião onde nós fizemos um evento para ensinar a usar, como é que ele obtém esse conteúdo que foi feito? Né? E como é que ele mantém sempre esse ciclo de atualizações? Né? Como é que a gente otimiza o onboard da pessoa, né? Eu acho que são algumas coisas que a gente tem buscado para nós também. Sim. Né, de todo colaborador entrar, ter um bom onboarding, saber usar as boas práticas e todas as atualizações também. Isso em plataformas digitais, né? E o que a gente colocou também. sobre cultura faz muito sentido o que a gente faz no onboard, né? A gente não fazia antigamente falar sobre a cultura da Horus. Tanto é que quando a Red entrou, falou assim, qual que é a cultura da Horus? É isso aí que você vê. Mas é o nosso dia a dia real, só que a gente nunca... é uma verdade, né, Daniel? A gente nunca cultura é aquilo que você vê. Perfeito, não tem frase mais genuína do que essa. Cultura é aquilo que você vê. E a gente nunca escreveu o que é a cultura da Horus. Nós passamos por várias situações. A gente passou por várias situações. Por exemplo, a gente tem uma cultura lá em Londrina e uma cultura em Floripa. São diferentes, mas ela entrega o mesmo DNA. Tem ela puxa DNA, o mesmo DNA da Horus. Como é que eu sei? Tem que tangibilizar para repassar para o próximo, né? Então, assim, antigamente a gente fazia. Eu, você, o João, o Léo, nossos fundadores, a gente fazia diretamente. Hoje não. Então, hoje, como é que eu garanto que essa cultura está sendo replicada, né? Então, eu vi também, Dani, até vou fazer uma provocação, tinha um produto que eu vi em algum podcast teu que faz o onboard e o offboard. Eu fiquei muito curioso se isso realmente é aplicável, assim, sabe? Porque na nossa área isso é muito humano, né? Para mim, fazer o onboard da pessoa, trazer, mostrar o que a gente é, né? Cara, mas eu acho que tudo tá mudando. Esse onboarding de ter uma pessoa do RH que vem com uma cartilha, um manual de fazer um onboard. Cara, isso aí eu acho que já hoje mudou. Em dia a gente tem a nossa plataforma que faz, né? Mas eu fiquei curioso, porque eu vi o botzinho conversando lá, falei, será mesmo? Mas pode falar uma coisa, olha que interessante, né? E o pessoal traz muito isso, né? A gente fala muito com tech, mas a gente fala também muito com RH. E aí, vem, né? Mas a IA vai desumanizar isso, né? Mas algo assim, vai desumanizar a relação. Aí a pergunta que eu faço, a relação já não está desumanizada sem IA? Porque os processos são burocráticos e frios. Sim. E aí me vem a cabeça, né? Ela vai, pelo menos, ter a possibilidade de fazer algo que ninguém estava fazendo. Que é uma conversa sobre cultura. Porque os onboards, muitas vezes, eles tratam o quê? A rigidez do dia a dia. É o pacote de benefícios, é a sua entrada, é o horário, é o uniforme, é para quem você vai responder. Você acabou de tomar uma decisão de entrar numa companhia, né? Decisão dos dois lados, né? Você decidiu ir, a empresa decidiu te convocar. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, e é o que a gente vê na prática, hoje a gente tem IA que faz o pré-onboard, que eu acho com uma qualidade tremenda. Você está naquele momento que você está recolhendo documentação, você não sabe o que tem que entregar. Muitas empresas perdem 30% dos candidatos escolhidos no pré-onboard. Não sei se vocês sabem disso. Não. Porque elas não dão retorno. A gente está falando vocês estão falando de cargos muito trabalhados, diria assim, um analista, tal. A gente está contratando assistente, a gente está contratando operador. São 300 pessoas entrando por semana. Imagine se tem humanização ali. Tem uma tentativa, porque a gente faz com o que a gente tem. A gente faz o que a gente tem, mas não tem área, não tem elasticidade de departamento que consiga absorver esses picos. Porque às vezes é sazonal, tá? Que nem IA de fronte de universidade. Poxa, eles têm um alto volume de novos alunos 2 vezes ao ano. Aí você fica inflando, diminuindo, inflando, diminuindo. E a dificuldade de colocar gente treinada ali, Dani?
né, Rafa? Não acontece. É. Então, eu acho que o que a gente busca muito, e eu acho que fez todo sentido quando a gente construiu a AIA, que é uma empresa de tecnologia voltada a recursos humanos, sim, porque essa é a minha bagagem, a minha origem. Hoje a gente tem um assistente super empático. Ela lida, ela recepciona. A mesma IA também, ela é treinada para receber denúncia. Hoje em dia tem empresas que têm 1000 denúncias por mês. Na ouvidoria ali, né? No canal de... E aí esse primeiro contato, a pessoa tá frágil, a pessoa tá chorando, a pessoa ela quer abrir o coração, ela pega um atendente humano que não tá num dia bom. Não capturou bem a conversa. E nesse ponto aí, às vezes eu acho que a pessoa tem mais possibilidades, né? De se abrir para um agente não humano, que não vai ter o sentimento, porque... Pelo menos eu acredito, né? Eu vi isso, né? Que, poxa, eu tenho dificuldade de chegar pro Daniel, talvez que seja um gestor de RH, para dizer que eu tive um problema com o meu superior. Porque dependendo de como é a relação do Daniel com o meu superior, ele pode reportar isso e eu que vou sair, né, no prejuízo, vamos chamar assim, né? Eu que não vou me sair bem. Mas se eu estou falando com uma IA que vai receber essas informações, vai tratar isso de uma forma anônima, eu acho que eu tenho muito mais confiança de conversar com a IA e saber que ela vai ser anônima do que conversar com um gestor que talvez ele leve um sentimento, porque aquela pessoa é meu amigo. Julgamento, também tem viés. Até a própria demissão, né? Que Sim. ela consegue ser mais clara por que ela ou tá saindo ou foi o que ela julga. Porque às vezes a pessoa que vai fazer a sua entrevista de desligamento participou da sua não retenção. Sim. E você talvez tivesse uma expectativa. E a pessoa nem quer falar. Eu vou falar por quê? Quem tá me entendendo aqui Exato. nem podia ter me ajudado, não me ajudou. Mas aí eu acho que a atenção nossa é contratar bons bots. Né? Aquele que consegue ter uma velocidade. E tudo vale nessa história. A velocidade das perguntas e respostas ali, a qualidade, o aprofundamento, o acolhimento, o tom de voz. Então, assim, esse bot não é um bot mecânico, sabe? Que a pessoa se sente que está falando com um robô. Isso é um dos motivos da gente não oferecer tanto no mercado, apesar de ter, as IAs com imagem. Porque a gente acha que não traz esse acolhimento que a voz traz, né? E obviamente que durante a conversa de voz, a qualquer momento, você pode mudar para texto, né? E começar a escrever. Você começou ali, teve que parar, porque a vida é assim, né? A voz encanta bastante e ajuda muito nesses momentos mais emocionais, mas no dia a dia, a grande troca mesmo é no texto. E porque ele está ali no ambiente de trabalho, né? Às vezes ele vai falar de uma conversa difícil. Olha, eu assumi uma equipe nova e meu time, 50% do tempo, fica lá embaixo fumando. Você acha que ele vai levar essa conta? Parece ser simples, gente, mas a vida é sobre o simples também. Exato. Tá? A gente vai estar aqui falando da crise energética, mas tem gente trocando lâmpada uma hora dessa. Então, assim, a pessoa está nesse conflito. Ela acabou de receber a promoção dela de liderança, ela está tentando controlar o time. Ela vai falar com o gestor, que é o gestor dela que confiou nela. Ela vai falar para o RH que acabou de aprovar. Ela vai falar para o par, que às vezes até não é um território seguro. Ela busca a IA. E conversa ali. E aí se não buscar a IA da empresa, ela vai buscar a IA pessoal dela, né? E que seja da empresa, sabe por quê? Porque a gente não pode compartilhar esses contextos. E é por isso que tem que ficar claro, sabe, Dani? Porque às vezes o colaborador, ele não sabe. Ah, mas e se eu fizer essas perguntas? O meu gestor vai saber que ele não saberá. Porque no Brasil, graças a Deus, em outros países, aqui a gente tem legislação que protege. Então, ele não saberá que você perguntou sobre isso. Mas quando você busca a IA da empresa, você acessa o quê? Cultura, histórico, e ela armazena ali e conecta com outras coisas. Dá embasamento. Ela pode falar assim, te ajuda nessa conversa a saber a última discussão de performance de cada um desses que você precisa dar o feedback? Né? Olha, comparando com a sua última one-on-one, que eu tenho a transcrição. Nossa, ficou mais fácil agora. Entendeu? Ela conecta tudo ali, ela tem uma conversa franca, ela tá ali do seu lado, e aí você tendo o prompt certo, sabendo perguntar, né? Extrai o melhor. Saber perguntar. Cara, Pode falar. Desculpa interromper, mas é porque me trouxe um gancho aqui que a gente sempre traz ali na empresa, que a gente imagina que a pessoa, quando ela vai ser desligada, ela tem que saber o porquê ela está sendo desligada. Não pode ser uma surpresa, porque se for uma surpresa, eu falei como gestor. Porque ela foi surpreendida. Aí tem um aspecto humano, né? Aí eu tirando o meu crachá de diretora de RH de anos. Ela só não pode saber no dia, né? É que o dia ele é um dia traumático. Então, a dinâmica do desligamento... E você acredita que a robô mentora, a principal pergunta é como eu desligo? É engraçado, né? É um dilema humano.
o desligamento, né? E é difícil, ainda mais a gente, né, Rafa, devido à parte técnica. Então, como é que a gente constrói? A gente já passou por bons e maus bocados na hora de fazer então, o desligamento é a construção. É. No dia é a execução, né? Exato. É o ato final. Mas é aí que tá. Será que a IA não pode auxiliar nesse ponto das análises, dos feedbacks, para que a própria pessoa ela saiba que a performance dela não tá legal, que às vezes o gestor, na hora de fazer um one-on-one, não conseguiu passar isso. Mas, Rafa, a gente tem tanta história disso. Teve uma vez, eu vou contar essa rapidinho, a gente tava numa reunião e estavam assim vários diretores de uma empresa multinacional, uma loucura. E aí eles estavam com a IA mentora. E aí, tadinha, a pessoa que tava conduzindo o projeto de IA, isso faz tempo, isso daí foi em setembro de 24. Setembro de 24. A gente já tinha a mentora, ali é mentora. E aí ela tinha que fazer um desligamento. Ela, eu vou fazer aqui um exemplo de como desligar. E aí ela levou contexto para a IA e o contexto todo era baseado que ela ia desligar a pessoa porque ela achava que a pessoa não tinha performance. Não, ela dizia que a pessoa não tinha performance, mas ela estava sem dados. Só que tinha um contexto frágil que ela trouxe, que ela não sabia se a pessoa tinha alguma limitação. Porque não estava no prontuário dela, algum nível de TDAH. E falou, esperando que a IA ia virar para ela e falar assim, então tá, vamos lá, você vai abordar, você vai levar para uma sala, você vai levar uma pessoa com você, pensando que a IA já ia pro tático da história. A IA fez uma pergunta só para ela. Você já perguntou se ela tem TDAH? Nossa. Você já perguntou se ela tem alguma dificuldade para entregar o resultado que ela não está alcançando? Mas calou a reunião no nível. Aí o gestor dessa executiva falou assim, depois a gente olha isso, então vamos dar mais um ciclo para a pessoa e a gente faz essas boas perguntas para ela, vamos tocar aqui, não, muito bom, tal, iniciativa. Quer dizer, cara, a IA foi a única que questionou e ela estava super bem embasada no sentido de, né, olha, a outra área trouxe que ela não entregou isso, ela não entregou aquilo, são tantos meses sem entrega, esse projeto não finalizou. Não apareceu em nenhum momento se tinham perguntado para ela se ela tinha alguma dificuldade extra no trabalho ou no trabalho para não estar entregando aquilo. Só estavam cobrando e achando que estavam entregando todas as informações que ela precisava para entregar. Olha que sensível, uma IA. Uma IA. E quando a IA passa a perguntar, que a gente vê a evolução da construção do próprio modelo, né? Que é o caso do modelo de vocês. Você fala? Não, eu ia dizer que ela trouxe o exemplo que a gente fala, né? Que então, provavelmente seria uma falha do gestor, a pessoa ia ser surpreendida. Sim. Então nunca teve um feedback, né? De conversar, entender por que aquele prazo não está sendo cumprido. Ela estava não se sentindo ouvida, né, Rafa? Também. Tipo assim, poxa, não é que eu não estou entregando, é porque esse trabalho eu não consigo fazer, né? Estão me pedindo, falta aquilo, sabe? Todo mundo só está me cobrando e eu com pouco espaço de falar o que eu preciso. E aí você colocou um ponto que eu acho que nem está aqui no nosso script, mas tá tão bom o papo, porque assim, lidar com as gerações. Hoje a gente está com, acho que 3 gerações trabalhando simultaneamente. Acho que nunca aconteceu no mundo esse tipo de interação, justamente agora com as tecnologias. E é uma dificuldade que a gente tem como um pouquinho mais velho lá, entender também como lidar com gerações dentro de uma operação, pessoas, RH, inteligência artificial, porque a molecada que vem já vem nativo IA, e quem está lá está aprendendo essa interação. Como é que você vê, Dani, nesse aspecto geracional? Como é que se gera essa galera assim? Então, o uso da IA, ele não está relacionado ainda às gerações. Porque a gente encontra pessoas muito bem adaptadas à IA em vários estágios de idade. Eu não sei se isso vai permanecer com o tempo, tá? Mas eu acho que a questão mais emergencial que a gente deveria pensar, né, nessa questão de idade é que os mais velhos, eles têm mais possibilidade de criação de contexto. Então, quando eles sabem que eles têm que criar contexto, eles interagem melhor do que os mais novos. Porém, eu acho que a grade curricular dos mais novos a gente deve fazer algum ajuste nessa linha do tempo. Eu estou em alguns fóruns de competências dessas iniciais, porque a entrada no mercado de trabalho, ela sempre se deu pelo aprendiz, né? Você aprende. Como a IA começa a atuar muito forte nessas fases iniciais de trabalho, sendo conduzida por profissionais mais plenos e sênior,
o profissional já tem que entrar nessa... Com uma bagagem mais elevada. Então eu acho que o nosso currículo deve dar uma ajustada, não sei de que ordem, não sei a partir de quando, porque a gente precisa ter a agentificação acontecendo nas empresas para esses cargos desaparecerem e os maiores ampliarem. A gente vai ter um gap... É uma transição. Dessas pessoas. E aí a gente tem que começar a lidar com essas primeiras grades, com essas novas competências, né? E a primeira competência é a da comunicação, é a da visão estratégica, é desse olhar crítico, é saber criticar a IA. O líder da NVIDIA lá fala muito, né, que o profissional do futuro é quem tem energia, né, a vibe. Né? Então, assim, eu até fico pensando, será que nossos currículos não apontarão mais para isso, né? Para você ser um humano mais elevado, para você... Porque o operacional você não vai precisar mais fazer, você não vai precisar mais se preocupar com aquela ordem do dia. Você vai ver outra medida que mudou muito? Quando você entra em fórum de pessoas, de ciclo de performance, o brasileiro, anos, né? Eu trabalho 20 e poucos anos com isso, a gente favoreceu o quê? Medida de esforço. E o esforçado, ele é o mais lembrado. Porque o esforçado é aquele cara que você conta, ele está na empresa até mais tarde, né? Ele toca o celular, ele atende o celular no primeiro toque, ele tem a prontidão. Com inteligência artificial, esse componente de avaliação, ele cai. Porque o esforço ele não vai ser mais medida de recompensa, vai ser a inteligência. Exato. Então, existe também uma mudança de valor na sociedade. Então, por isso que esse território dos próximos 5 anos ele está muito mexido. Por isso, quem tem que conduzir é o RH. Eu acho. Eu vou aproveitar esse gancho porque é algo que a gente discutiu também sobre o modelo de precificação. Porque a gente cobra por performance, né? Por hora. Então, é a performance da pessoa medida em horas e cobra em horas. Hoje, com a inteligência artificial, a gente reduz, otimiza esse tempo, porém você tem o custo da IA e toda a aplicação, você ganha tempo, né? E a gente também entende que o mercado vai se medir com relação a isso. Óbvio que nesse primeiro momento a gente não vai conseguir diminuir o custo, mas isso tende a... que nem você falou, tem um gap até fazer uma regulação, né? Normalizar um preço mais baixo, acessível para qualquer tipo de projeto. Eu vejo assim também, então esse gap de transição de performance de entrega. Hoje a gente teria projetos que a gente levaria 100 horas, a gente está otimizando esse projeto em 60%, por exemplo. Hoje os cálculos eles estão mais difíceis mesmo, né? A gente pega o valor de um engenheiro sem IA, ele é mais caro do que um engenheiro com IA. Sim. Porque o engenheiro com IA ainda tem a soma da IA que ele usa, né? Muitas vezes é uma IA com valor alto. Mas eu não acho ainda que fechou esse ciclo, porque ainda tá sendo injusto, porque você pega um engenheiro de IA, ele tá ali com 12 agentes ao mesmo tempo, né? Trabalhando, ele tá com uma atenção muito, muito concentrada, muitas vezes dando muito mais performance, mesmo somando o custo dele mais IA do que o engenheiro sem IA. Eu acho que ainda tem espaço para a gente calcular esse território. Por isso que a gente ainda não chegou a mexer, falou, deixa assim, porque calcular agora vai ser um caos. A gente permanece da forma que nós fizemos até hoje, mas já pensando nessa nova estrutura. Porque uma questão é o quanto a gente consegue otimizar de tempo na nossa operação. Também. Né? E outra questão é o quanto essa otimização também está confiável. Então a gente hoje faz um double check ainda. Double check, Então, a gente nem sempre opta, porque, ela faz umas coisas muito legais aí, de fato, né? E o que a gente estava falando aqui, o Rafa passou, acho que semana passada, por esses... montar os agentes, criar, brigar com a IA, porque ela fez de um jeito, a hora que publicou, fez do outro. Você não presta atenção no que eu tô falando, né? Presta atenção na conversa, olha o contexto. Eu discuto muito com a IA, nossa. Agora, você viu que ela tá falando para você parar de trabalhar? Não. Começou. O Vitão começou lá, teve uma, não teve? Que ela... vou só te interromper, Dani, que agora eu lembrei que o Vitão estava trabalhando lá para validar um dado de BI, e aí ela não estava chegando no resultado redondo, né? Aí o Vitão falou assim, não, o BI da Horus chega no resultado preciso, correto. Ela, então tá bom, vou refazer aqui. Ela não queria. Ela não queria? Tava com preguiça, com preguiça. Elas são danadas. Agora ela começou a falar assim pra mim, pra eu parar de trabalhar um pouquinho, que eu tô há muitas horas trabalhando. É? Aí eu falo, você que tá com preguiça, continuamos. Mas será que isso não tem uma correlação com o NR1? Então que é um tema muito bem... Eu tô tão na correria que eu até poderia ter pensado nisso mesmo. Eu vou consultá-la para ver se por que ela me falou isso. Eu não tive essa DR com ela, Rafa, mas terei.
Deixa comigo. Bom ponto, Rafa. Esse NR1 que a gente fala hoje já está em vigor agora, né? E tem muita gente usando IA acima da NR1. Como é que você vê, Dani, essa nova legislação sobre saúde mental, saúde do colaborador em si? Você acha que a IA vai suprir pela NR1 uma necessidade humana? Assim? Eu vejo esse assunto de duas óticas. Eu acho que o primeiro são a frequência de uso dos assistentes comportamentais. Né? Eles não são conclusivos, eles não dão diagnóstico, mas eles podem dar orientação, eles podem capturar boas mensagens e o colaborador ali pode se sentir acolhido. Acho que faz isso brilhantemente, né? Eu uso a minha IA comportamental para resolver. Às vezes você parece que está com uma conversa com um psicólogo mesmo, né? Então eu acho que ela, nesse primeiro nível, ela ajuda. Mas eu acho que o segundo dado importante da inteligência artificial, cara, a gente só chegou nesse estágio de ter NR1 porque o pessoal está o quê? Com burnout. O pessoal não está aguentando mais. Quando a gente vê a resistência de pessoas com a utilização de IA, e existe isso, as pessoas estão resistentes, não tá sendo, eu acho que eles aceitaram muito bem a generativa, eles aceitaram muito bem os agentes pessoais, eles não estão aceitando bem os movimentos de agentificação. Os colaboradores não estão aceitando. Porque quando você fala, e outra, né? Eles vão começar a aceitar um pouco melhor quando a gente parar de falar que é produtividade. Porque quando você fala em produtividade, o colaborador escuta, serei desligado. Você fala uma coisa, ele escuta outra. Então, o primeiro movimento que tem que acontecer é parar. A gente precisa parar de falar que a gente está implementando inteligência artificial para acelerar a produtividade nas companhias. Porque isso vai fazer com que você não consiga implementar os grandes agentes. Porque você vai precisar... Né? A gente vai precisar desses colaboradores para implementar esses movimentos de agentificação. A gente tem que jogar real. A gente fala assim, olha, esse primeiro movimento a gente vai extrair valor. E qual é esse valor? Poxa, a gente vai desafogar, tá todo mundo atolado, são várias reuniões, é muito trabalho. Quantas coisas a gente deixou de fazer, como a gente está atendendo no nível que a gente não gostaria. Então, assim, vão limpar o terreno com o que é verdade, porque muitas vezes você coloca uma inteligência artificial, você não vai ter esse resultado de produtividade que você está esperando imediatamente. Porque você ainda vai fazer aquilo que você não estava conseguindo fazer. E aí depois você vai para produtividade, qualidade, e vai poder dar a chance para esse colaborador atuar se adaptar. Ainda semana passada a gente está falando de upskilling. O melhor upskilling, você sabe qual que é hoje? É parar de fazer um monte de coisa que você estava fazendo. Porque se você for empilhar o conhecimento de inteligência artificial antes de agentificar, você não tem espaço, Daniel. Não tem, Rafa. Porque é mais uma coisa, o pessoal já está sobrecarregado. Então, se existiu essa grande adoção, e nem grande, né? Porque 50% da empresa lá, lembra? Não estão usando. Não tá usando. De generativa, de agentes pessoais, esse movimento de agentificação não será tão acelerado assim. E a gente voltou falando, eu abri um parênteses, da NR. Então a NR ela tem agora uma grande chance de dar certo para essas empresas que estão agentificando, porque ela vai começar a calibrar, falar, olha, agora o que você faz é mais nobre, você vai estar com espaço, você vai se desenvolver, tem aqui os agentes que vão fazer o operacional, o massivo. Ela dá um suporte para então poder a IA, acontecer. Eu acho que os planos de IA, se eu fosse uma executiva hoje de empresa, eu pautaria o meu plano de NR1. Obviamente, né? Conseguiria um departamento para ficar focado nisso, dependendo da quantidade de pessoas que a minha empresa tem. Dá uma olhada no Capacity, faz a conta lá, colocaria o front de assistentes comportamentais e faria um movimento quanto antes de agentificação para aliviar pelo menos 35% da minha força operacional, para eu conseguir ter um alívio e parar de ter um monte de burnout e afastamento. Perfeito. E a gente trabalhou com as plataformas de saúde mental desde a pandemia, né, Rafa? Cara, e foi muito bacana, assim, né? Eu mesmo era muito travado com isso, assim. Pra mim era um paradigma, sabe? Vou conversar com um psicólogo, não preciso, tá tudo bem. Pra que eu vou fazer isso? Né? E a gente implementou isso na empresa, tem um bom feedback. Tem um bom feedback. O uso também, vamos lá. Baixou tá mais ou menos agora, como da IA ali, sabe? Uns 50%, 50% uso aí, 50%. É que teve uma época, é sazonal.
E quando você percebe que a pessoa está com um problema, aí joga no one-on-one, a gente cobra uma metazinha para fazer, aí a pessoa vai. Então, assim, depois ela para de novo, é sazonal. A gente vê pela plataforma a quantidade de uso, agendamento. Muito legal. Então, assim, a gente oferece a plataforma, acho que com 2 sessões gratuitas por mês, né? E a gente consegue trabalhar. Lógico, a gente tem um modelo de trabalho mais maleável também. Sim. A gente também é da área de tecnologia, mas não é aquele sangue no olho para ter um burnout. A gente acho que nunca teve nenhum burnout na empresa também. Né? Não, e a gente sempre acho que lidou muito bem com prazos, nessa questão assim de gerenciar isso no time. Se vai acontecer um imprevisto e por algum motivo a gente vai ter que atrasar, a gente vai atrasar. Mas a gente tem que entender como que a gente informa isso, como é que a gente negocia um novo prazo com o cliente e tudo mais. Então a gente não tem essa pressão assim de, não, te por vira, vai trabalhar no final de semana porque você vai entregar o prazo. A gente tem as metas, tem KR e tudo, mas elas são... Atingíveis. Assim, não vou falar que... tem os moonshots nossos também. A gente não vai falar que não, mas assim... É saudável, né? É saudável, não chega a ficar o time joga junto também, né, cara? Acho que quando tem essa pressão maior por um prazo, a gente tem um time para jogar junto. Ainda mais que o nosso sócio aqui, a gente faz academia, corre, bicicleta, e assim acaba incentivando a galera a também manter um ritmo de saúde. A gente tem o desafio de saúde nosso. Isso puxa a galera para fazer, todo mundo tá fazendo, só estão lá qualidade de vida. Se matando, qualidade de vida. Lógico, a gente tá indo num lugar também propício, Florianópolis, né? Então, assim, Florianópolis já traz uma qualidade de vida. Londrina, que tem bastante gente lá também, tem uma qualidade de vida muito boa. Mas isso é diagnóstico de IA, sabia? O Rafael, nosso comercial, quando ele vende, o cliente fala, eu preciso contratar o diagnóstico de IA para começar com a sensibilização e letramento. A gente fala assim, pode contratar, pode não contratar, depende. Você faz um diagnóstico a olho nu, que é o quê? Os colaboradores começaram a crescer massa magra. Porque eles estão com mais tempo, então eles estão usando IA. Então você já pode dizer que eles estão usando IA. Porque a IA ela vai abrir um espaço de qualidade, né? Sim. Sendo direcionada e bem usada. Isso. Até a Débora, nossa head lá, ela fala assim, nosso NPS tá muito bom, tá estranho isso aqui. Porque eu falei, não, tá indo bem, fica tranquilo. A gente quer estranhar tudo, né? Quando vai mal, quando vai bem. Quando vai mal, a gente já vê as variáveis. Mas a gente tá num momento muito bom, né, Rafa, da empresa também. E eu até acho que, assim, falando em saúde mental, muito vem de exemplo, cultura, né? Também. Que a gente fala, poxa, o que a gente tem buscado hoje? Primeiro, saúde, qualidade de sono, qualidade de vida em si, né? E a gente vê que pessoas que trabalham com a gente, né, entraram aqui e começaram a mudar o lifestyle, né? O lifestyle. Baixaram peso e estão fazendo exercício. Aí tem os desafios no Gym Pass lá, o El Hub, galera tá querendo bater os sócios aí, que tá difícil. Os nossos asteroides. Mas eu acho que também, voltando no tema da IA, em relação a isso, né, a NR1, saúde mental, eu acho que as pessoas que tinham medo de talvez ser substituídos, ou não quero usar IA, ou se eu uso, eu escondo que eu uso para que ninguém saiba como que eu faço. Eu acho que a gente tem que pensar que, poxa, se eu vou ter mais tempo livre, eu vou poder pensar melhor, ser mais estratégico, isso em qualquer cargo, em qualquer área. Se a gente pensar na indústria, né, que você trouxe o exemplo ali, pessoas de produção. Cara, quem melhor do que as pessoas da produção sabem como melhorar o processo que elas executam? Acho que elas mesmas. Só que hoje está todo mundo 100% tomado em executar e não conseguir pensar. Mas você vê como o líder aparece em tudo? A gente quer sair dele, mas ele volta. Porque se o líder olhar a resistência como processo e não como ponto final, ele sabe tratar isso. Sim. Porque existe aquela pessoa que ela está resistente porque ela precisa de contexto. Existe a pessoa que está resistente que precisa de direcionamento. Existe a pessoa que está resistente que precisa de reconhecimento. Isso é uma liderança situacional que só cabe o líder fazer, porque as empresas não alcançam esse nível. Olha que chocante. Esse líder tem que se movimentar. Tá vendo, líderes? Pra você, hein? Então, Dani, quando que a empresa não está pronta para receber IA? Então, a empresa ela não está pronta quando ela tá para receber a IA, quando a gente fala que ela está usando de forma isolada, porque a IA já entrou. Então, quando ela não governa isso, quando os usuários estão usando de forma escondida, porque não tem a governança, não tem a disponibilidade, e quando ela quer acelerar a tecnologia sem ter feito o trabalho de cultura. Então, essa empresa, ela não está pronta para IA. Ela pode até ter sido inserida,
no contexto de inteligência artificial, porque todos nós estamos, né? Porque que nem os movimentos anteriores de tecnologia, sempre entrou pela porta da pessoa física, né? Os computadores foram primeiro para dentro das casas, depois ele apareceu nas empresas, a internet, o mesmo passo. Então, a inteligência artificial, ela começou dentro das nossas casas, porque é uma decisão mais simples, é uma decisão do dono do dinheiro da casa. Né? Ele comprou lá IA, colocou lá conversacional com o filho. Né? Exato, ele foi na loja, comprou, colocou, já está usando, abriu o ChatGPT de graça, começou a usar. Então, quando a gente fala de uma decisão corporativa, se ela não acompanha a velocidade, e aconteceu isso, acho que hoje a grande, digamos, dúvida das empresas é se ela está sendo tão rápida na adoção quanto a inteligência artificial está para o mercado. Né, qual que é esse descompasso? Quem que não está acelerando? É o líder ou a empresa? Então, aquela empresa que não adotou cultura antes de IA está tentando acelerar em tecnologia, ela vai ficar no rema-rema e não vai. É ter muitos usuários com as suas IAs isoladinhas fazendo, compartilhando as informações da sua empresa. Enquanto o líder ali, ele não aceitou isso. Então fica disruptivo, assim, com relação a desconectado das realidades, né? Até porque, assim, muda muito rápido. Aí, quando muda muito rápido, às vezes a empresa não acompanha, o usuário está avançado demais ou não. Né, Rafa? A gente percebe isso também nas empresas que a gente está hoje com o BI, né? Bastante. Eu até brinquei, né? Falei que a empresa só não está pronta para IA se ela não começou. Mas é que muitas empresas querem começar na IA. E às vezes o grande gatilho é antes, é o processo que não está bem executado, é a qualidade dos dados que eu tenho dentro da minha empresa que não está ainda organizado o suficiente para que a IA possa consultar. A plataforma onde a gente não tem esse controle, como você trouxe ali, né, o orquestrador, como é que eu gerencio tudo isso que está acontecendo dentro da empresa, nas IAs, para tirar das pessoas, né? E deixar de perder processos com isso. E esperar a casa estar toda arrumada também não vai dar para acontecer. Então, esse trabalho de dados, então a gente tem muitos clientes que começaram o trabalho de dados ali em 17, em 19. Hoje eles surfam melhor, porque eles têm uma qualidade superior às outras empresas. Porém, a IA, ela também organiza esse cenário desorganizado, né, desestruturado. Então, é aquilo que você falou, Rafa. Eu acho que o primeiro passo é começar. Começar com essa lente da organização, do porquê, começar testando em cada território, não apostar todas as fichas em uma modalidade, achar que está resolvido a ação ali de eu adotei uma generativa e vou parar ali, agora eu tenho uma generativa com os agentes pessoais, e aí teve um movimento que foi muito conhecido ano passado, que foi a democratização, né? Que foi o lance dos agentes. Teve até algumas empresas que falaram assim, nós teremos aqui um agente para cada pessoa. Sendo que a dinâmica nunca foi essa, né? Você tem múltiplos agentes, porque o agente ele tá para tarefa. Então, assim, faltou esse letramento no nível estratégico. E não só no nível, o letramento aqui foi ensiná-los a fazer o agente, né? A compor um agente com low code, com no code e assim vai. E outra, fora a dificuldade que a gente tem, né? Quando a gente vai ensinar agentes também, muitas vezes eu começo uma sala com 40, 50 alunos, eu termino com 10, porque eles realmente não têm ali nenhuma... pensa, mas não era só... escrever aqui, ia vir um agente, eu falei que você não ia programar, mas eu falei que você não ia pensar, você vai ter que pensar para escrever esse agente aqui, você vai ter que saber o que você está fazendo, onde que vai vir o dado, como é que vai conectar, então assim, eu acho que tem um trabalho de visão de negócio, o que eu quero para a inteligência artificial e o que ela pode me entregar. Quando a gente entra pela porta do RH, a segunda conversa é o seu. Se eu falar, vocês já resolveram ali o que o RH quer? Aí ele vem, o meu negócio sofre risco? Ele vai existir com a inteligência artificial? Quanto tempo eu tenho? Eu migro de valor? Eu não? Quais são? Eu quero um cockpit, sabe? Aqui eu quero a IA que fique falando comigo o dia inteiro, que não sei o que, não sei o que lá. Esse cara, ele tá muito focado. Ele quer uma solução de IA que coloque ele no jogo, ou que não tire ele do jogo. E eu acho que a medida é essa, porque daqui a pouco vão ter empresas, você não vai perder para IA, você vai perder para empresas que usam melhor IA do que você.
Assim como você passa a nossa área de alocação de profissionais, passa muito por isso, né? A empresa fala assim, olha, eu quero 3, 4 especialistas de IA. A gente fala, a gente entrega, mas vamos falar de cultura? Porque você fazer uma célula, você fazer um departamento de IA, é igual quem faz inovação, lembra? Ah, não, minha empresa tem inovação porque agora eu tenho uma área de inovação. Pronto, a empresa que criou a área de inovação é que menos tem inovação, porque ficou na área de inovação, não ficou na empresa. Isolado, né? Muitas boas ideias que não saem do papel, né? E aí, falando dessa construção, né? A gente tem IA, usar IA, ela depende exatamente do que ela falou. O dado, né? Se o dado não vier estruturado, limpo, né? A gente ter esse tratamento, inclusive com as IAs de tratamento, o resultado é ruim. E na entrada e na saída. Na né? entrada e na saída. Porque assim, você tem que mesmo. fazer o trabalho de dados para entrar, mas o trabalho humano, que é o criticar quando sai, é fundamental. Que nem hoje a gente nunca teve tantos, que nem a ferramenta de vocês, que coloca o executivo, o tomador de decisão, com todas as informações ali. Será que ele está tomando? Porque a IA não tá nesse nível, ela não tá a gentificação sim, a IA toma decisão, e eu falo que tem que ter gestão lá, porque ele tem que ver se as decisões da IA estão corretas. E depois vem tudo pra cima da gente, mas o agente não tá entregando. Eu falei, eu nunca falei que o agente não tinha que ser supervisionado. Como é que eu vou deixar o agente decidir se demite ou se contrata? Então, se essa decisão já nem deixa. Mas assim, outras decisões corriqueiras é pro agente trabalhar supervisionado. Ele vai acelerar, mas ali numa fração de 1 para 10, você vai ter que entrar. Pelo menos olhar, né? Fala assim, não, essa decisão faz sentido. Tem um painel lá, o indicador tá ali por quê? Qual que é o caminho que você me orienta nesse novo. indicador? Aí eu falo assim, não, tá errado, tá bom. Você tem a caixa lá agora que dá para você ensinar. E eu vou ensinar. Eu falei, mas se fosse um profissional senta aqui que chama ele para conversar, não ensinar? É só ensinar IA, tá lá aberta a sua caixa de contexto, lá você pode ensinar IA. Sim. Então, assim, o pessoal não tá sabendo trabalhar nesse ambiente, sabe? Acha que é um sistema. É um colaborador digital. Não é um sistema. Pode entrar lá. Tá, cara? É óbvio, que nem vocês mesmos falaram aqui, teve muita gente que vendeu solução falando que era IA e não era IA. Aí, se é uma IA, tem todo esse cockpit, essa área de aprendizagem, essa área de transbordo, né? O gestor entra nas conversas junto com a IA. Então, assim, se é IA, dá pra fazer. Agora, se é uma outra tipo de solução, já é mais difícil. Dani, vamos encaminhando aqui pro bate-papo final, e a gente, para se atualizar, qual que é o dicionário das IA? O que está no hype hoje no dicionário de IA? O que você pode falar para a gente aí? O que tem de novo? Não, assim, e isso é muito legal, né? Porque quando a gente chega nas empresas, o executivo, e a gente faz muito treinamento para C-level, né? Então, todos eles se reúnem numa salinha, é super legal, né? E vamos falar de IA, e ali eles começam a trocar, e você vê que muitas das palavras ou são novas, ou eles não sabem, ou eles estão achando que é hype mesmo e vai né, sumir. Eu acho que a primeira, acho que a number one foi o lance do prompt. Então, assim, gente, prompt como competência. Né? Eu acho que quando a competência prompt entrar no painel de competências da sua companhia, isso deixa de ser hype e passa a ser uma nomenclatura clara, né? Olha, né, as pessoas aqui, elas, né, quem tem engenharia de prompt aqui no nível júnior, pleno, sênior, que requisitar, tal. Então, assim, normalizar essa palavra. A segunda, fluência. Porque a fluência em IA, ela é a capacidade que você tem de sair de uma IA para outra e olhar essa possibilidade da inteligência artificial de forma sistêmica e não ferramental. Então, assim, ele saber que ele tem que ter a fluência, como ele conversa com o filho dele, como ele conversa com os pares dele, é fundamental. Então, assim, você tem fluência ou não. A fluência, ela vem disso. A inteligência artificial, ela tem que percorrer a sua empresa em todos os âmbitos. Eu acho que a terceira palavra que vem forte é a questão do letramento, e as pessoas têm medo de falar de letramento, porque acham que letramento é uma coisa, eu sou analfabeto, não é? Mas o brasileiro é demais. Mas eu acho lindo quem assume que está aprendendo todo dia, porque eu aprendo todo dia, gente. A gente Vocês tá têm aqui noção pra que até 3 anos atrás eu nem tinha uma empresa de inteligência artificial. Hoje em dia, sabe, sou professora da Start, você RH, Impacta, Alura, FIAP. Vocês acham esses nossos conteúdos em todos esses lugares? Olha que loucura, né? É disponibilidade, é mergulhar. Bem, eu acho que a quarta palavrinha que soma bastante é orquestração.
E a orquestração, ela é de você orquestrar, porque ela vai bater na sua liderança como um todo e você ter ambientes de orquestração importante. E eu acho que, mais uma rapidinho, agentificação. Eu acho que a agentificação, acho que é um movimento mais... Vocês sabiam que os brasileiros, eles usam mais IA do que comparando com a Europa e os Estados Unidos? Eu imagino. A gente tem mais consumo de token. A questão toda é que a gente tem versus o que a gente usa com o que a gente implementa, é o curioso, a gente tira menos proveito. A gente somos os maiores consumidores de caixa de contexto. Então, a gente somos os perguntadores da história. Mas a gente queima muito token. Não porque a gente fica dando tchau para IA no final. E nem dando bom dia para ela todos os dias. Não é sobre isso. Mas é porque, de fato, a gente está usando como suporte. E não como pensamento de construção, como agentificação. Né? Então, assim, a agentificação ela requer que você instale a inteligência artificial para executar. Sairemos desse ambiente de perguntas e respostas e entraremos num universo onde a IA trabalha. E ponto. Então, assim, eu acho que a agentificação... Eu acho que por hoje tá bom de palavrinhas. Mas existem outras. Então, assim, vão incorporando isso no dia a dia, que é importante. Eu ia perguntar ali, né, aquelas perguntas aqui que você vê para 2 anos, mas eu acho que é uma pergunta muito longe, cara, 2 anos, não, né? Pode mudar muita coisa. Mas eu tenho uma pergunta para Dani. Manda aí. Hoje vocês têm um processo consultivo de ensinar as pessoas a utilizarem de fato essa IA. Eu vejo muitos executivos comprando prompt. Eu até dei risada na hora que você falou. Vou comprar um PDF que vai vir lá, uma instrução de como que eu vou usar. Esse PDF aí tá vendendo pra caramba. Vende PDF. Os caras que estão vendendo PDF estão ganhando dinheiro. Mas quem está comprando PDF talvez não esteja utilizando. Não esteja utilizando. Né? E como que você vê essa educação? Dani? De como que a gente vai ensinar a usar e ensinar as atualizações. Como é que você vê isso hoje? Então, eu acho que essa questão de se manter atualizado no universo de inteligência artificial, ela vai ser uma atividade constante. Então, a gente orienta a ele se associar a grupos de especialistas. Então, e ter aquela higienização que é os 20 minutos por dia para se conectar com o que está acontecendo. Então, escolha ali 2, 3 especialistas de IA, 1, 2 canais de comunicação e tem a sua leitura ali. Algumas empresas estão criando rituais. Né? Acho que você abordou um tema importante. Seja na one-on-one ou na de time. Né? Eu acho que tem até uma empresa que divulgou bastante, né? que o líder lá fala de todo dia. Ele acorda, faz um vídeo, manda pro WhatsApp de todo mundo da empresa. É uma boa estratégia, com alta disponibilidade de uma liderança cara. Mas eu acho que esse assunto é um assunto para estar tão no dia a dia que eu colocaria ali... Se fosse uma gestora do middle ali, né, entre as novas posições e respondendo para uma liderança, eu entraria com um ritual com o meu time de pegar a minha semanal e colocaria ali toda semana uma pauta de 20 minutos de IA, onde cada um levaria alguma coisa. Existe algo muito importante que é qual que é a IA que vocês usam no seu dia a dia. E o gestor só vai acessar isso se ele perguntar. Então, esse diagnóstico ele vai ser contínuo. A gente tem um treinamento que a gente apresenta mais de 70 IAs só para um subsistema de RH. E a gente pede o quê? Usa uma por dia. Né? Tenta começar com aquelas que não precisa colocar o cartão de crédito. E aí testa, porque de repente uma delas vai ser a IA que você precisa. Porque às vezes é uma nuance, né? A forma da usabilidade é o que eles captam de informação e assim vai. Então, assim, eu acho que essa conversa sobre inteligência artificial tem que acontecer, né? No dia a dia para a pessoa se atualizar sempre. Eu acho que as empresas têm que encarar que eles precisam dos programas de formação, olhando os cargos e não achar que isso é uma coisa genérica. Eu acho que a gente ganhou muito dinheiro no passado, sim, quem fez isso, que foi levar os conteúdos de como criar agente, vendeu um curso para a empresa inteira e achou que estava tudo certo. Ou comprou um introdutório de inteligência artificial e não voltou mais. Eu acho que é realmente sentar para fazer, sabe, Rafa? Falar, olha, esse cargo, ele precisa saber o que é de inteligência artificial. Esse outro precisa saber o que... E começar as trilhas. E assim, eu desejo que as áreas de treinamento e desenvolvimento assumam essa atividade, porque eles realmente... Quando a gente olha os RHs, é a área que está menos engajada, porque eles acharam que a inteligência artificial ia acabar com a área deles.
Olha que coisa. Né? Falou assim, não, agora todo mundo pode perguntar para IA, ninguém vai mais querer fazer curso. Aonde, né, que é o oposto, né? Eles precisariam entrar ali, é o formato do que se entrega que deveria ser mudado. E não a proposta e a visão estratégica daquilo, né? No know-how eles têm, né? Exato. Então, assim, eles... Lembra a história? Emprego vai acabar, mas emprego vai criar também? E quem que tá pronto para assumir? Né? Mudou a forma, mas boa pergunta. Eu acho que tem que ter um local de... Eu faço muito também treinamento em conselho familiar de empresas grandes. E aí leva todo mundo, né? Leva um sobrinho, leva os filhos, os cunhados, os pais, todo mundo da família que tem empresas e tal, vamos lá para aprender. Todo mundo está procurando conhecimento. Eu acho que a gente precisa encontrar as pessoas que vão começar a dizer qual é o conhecimento, porque eles estão buscando qualquer conhecimento. E vou linkar com a frase final que ela colocou também, né? No começo, que para crescer tem que ter conhecimento, evoluir e se atualizar. Ter conhecimento, a gente tem por padrão, eu acho, do ser humano, né? Querer encurtar o caminho, né? A jornada. Achar atalhos. Então, eu vou aprender de agentes de A comprando um agente de A de N8N, pronto. Que não vai me servir para nada. Então, assim, é aprendizado de fato, né? A gente não pode encurtar certos caminhos. Por isso que é o que a gente busca também para nós. Eu até ia entrar em outro tema, mas e aí ia prolongar mais, porque os estudos ali estão dizendo que tem uma tendência de meio que deixar as pessoas mais preguiçosas, né? Para não falar outras palavras, com o uso da IA, né? As pessoas param de pensar e deixam que a IA pense por elas, e não necessariamente a resposta é a correta ou a mais viável. Mas eu acho que é um papo legal para a gente continuar. Então, Dani, eu acho que eu vou já para o encerramento aqui, a gente até estendeu muito. Obrigada. É uma honra receber você aqui, Dani. Muito obrigado por aceitar esse convite aqui da Horus. Adorei. Eu e o Rafa aqui, a gente é a primeira convidada aqui que não é cliente, não é parceiro, né, que vem aqui no podcast. Obrigada. Muito obrigado mesmo por você aceitar esse convite. Espero aceitar o próximos, né? Porque a gente quer ainda voltar nesses papos e muda, né? Atualiza, de forma orgânica que a gente quer aprender. Muito obrigado por ensinar a gente a estar aqui nessa posição de aprendiz. Ai, muito obrigada e contem comigo. Dani, se você quiser deixar as tuas redes sociais, como é que encontra? Sim, vocês me encontram no LinkedIn, Daniele Andrade. Eu também estou no Instagram como CEO Aya, Aya Labs, e dá um Google também, acha a gente facinho, Aya Labs. Obrigada, Valeu, viu? Rafa, Muito palavrinha bom. final? Não, cara, eu acho que é só agradecer mesmo a Dani. Foi um bate-papo muito legal e, de fato, a gente tem que cortar, porque senão isso aqui fica A gente vai longe. Vai longe. Até o final do dia, mas eu acho que foi muito legal, bastante produtivo e ainda tem novos capítulos aí. Capítulos. Só começamos. Então tá. Esse foi mais um Data Talks. Segue a gente, dá um curte, compartilha. Nossas redes sociais são Data Talks Podcast no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, você acha a gente lá.